Olá, futuros e futuras engenheiras agrícolas. Bem, hoje a gente vai conversar, na disciplina de topografia sobre medições de distâncias e ângulos de forma direta e indiretamente. Eu sou o professor Joneilton Santos e introduzindo, as medidas diretas de distância são feitas em loco, ou seja, quando a gente está trabalhando diretamente, a gente vai estar trabalhando as medições no local, como nós já falamos em aulas, anteriores, com equipamentos simples que podem ser encontrados em diferentes regiões, em casa ou facilmente manuseados, desde aqueles equipamentos métricos, como a gente viu lá, aquelas trenas, de fibra ou mesmo de ferro, de latão, mas também podemos criar, através de cordas, como amarrando pontos, na braça, ou até mesmo marcando pontos a cada metro, e assim a gente consegue medir alturas mínimas, desde uma mesa, a altura de uma área para se, de uma largura de parede, enfim, altura de parede. Em topografia, a distância entre dois pontos significa a distância horizontal. As distâncias inclinadas são reproduzidas as dimensões de sua projeção horizontal equivalente. Então, a distância, entre dois pontos pode ser na horizontal ou também na vertical. Já a distância inclinadas tem a sua base reduzida, ou seja, quanto mais inclinada for a distância, menor será a distância horizontal, né, entre estes pontos. Medidas diretas, de distância, a gente tem a medida linear, as medidas lineares, onde a gente tem a distância horizontal e a distância vertical, verticais ou diferenças de nível. Quando a gente começa a ver distâncias verticais, é justamente quando tem, essa alteração do relevo, e a gente sabe que se acompanharmos, conforme o relevo da superfície, podemos ter uma superestimativa da distância real. Então, a distância entre dois pontos pode ser na horizontal ou na vertical, como já foi dito anteriormente, porém, nesta aula não abordaremos a distância vertical, pois já entra no assunto de altimetria, que veremos nas aulas futuras. Bem, a respeito de materiais utilizados na medição direta, a gente vai tocar várias vezes no ponto no diastímetros, que são todos e qualquer instrumento destinado à medição direta de distância. Os mais usuais em topografia são trenas, fita de aço e corrente de agrimensor. Os pequenos produtores e agricultores utilizam, em geral, medidas padrões, muitas vezes conhecidas como braça. E uma braça equivale a 2,2 metros para medir os seus terrenos. Uma tarefa equivale a 625 braças quadradas. Então, conhecer a realidade, da expressão quanto às métricas de determinação de área de uma determinada localidade, ela é fundamental, para a atuação profissional de vocês. Então, está sempre inteirado, conversando com os produtores, ou se antecipar, pesquisando, esse tipo de medidas, como mostramos na aula anterior, unidades de medidas, que são correspondentes para esses locais, para quê? Muitas vezes a gente chega no lugar e se depara, para fazer a medição, e a pergunta é: quantas braças são esse terreno? Quantas tarefas dá? E aí você não pode dizer assim: rapaz, são tantos hectares. E sim, mas isso dá quantos alqueires? É complicado. Então, essas conversões, a gente já deve ter essas perguntinhas, a gente já deve estar pré-treinado a depender quando a gente já sabe onde a gente vai estar atuando. Lembrando que o alqueire mineiro é diferente do alqueire paulista, que é diferente do alqueire paraense. Tranquilo? Vamos em frente. Os modelos de treinos eletrônicos, a gente tem treinas eletrônicas que são bem modernas e práticas, e é só apontar o laser delas para algum lugar que você fica sabendo a medida da distância que você está até o ponto onde deseja medir.
este equipamento tem tela de LED e você pode estar observando, né, dentro do seu visu. Então é simples, não sei se vocês conseguiram, vocês já tiveram a oportunidade de manusear um laser, é você apontar, né, o alvo, onde seria o final, né, do que se quer medir, e consequentemente isso aí vai ser é, determinado, né, com vocês vão ter aí a determinação desse valor de distância medido, né, no visu. Então é bem mais tranquilo do que você estar esticando, né, treina ou qualquer outro tipo de material. Principais acessórios, né? Os principais acessórios. Os acessórios são instrumentos que irão auxiliar na medida direta da distância. Os principais acessórios são piquetes, estacas, testemunhas, balizas, nível de cantoneira, nível de mangueira e caderneta de campo. Então, assim, todos esses equipamentos são essenciais para que você tenha uma precisão maior nas medidas de campo. Desta forma, você sem esses equipamentos, não há perigo de estar se perdendo, né, no manuseio, nas medidas, né, nas informações, diminuindo aí com certeza significativamente a possibilidade de erros de medição. Mas, porventura, vocês vão ver em aulas práticas que, por mais muitas vezes que acho que está sendo cauteloso, termina se obtendo alguns erros na hora de se medir em campo. Sobre a materialização dos pontos, né, destaca-se os piquetes e as estacas. Então, piquetes. O piquete ele vai marcar um ponto exato de marcação, né, da sua distância. Já a estaca testemunha é auxiliar, utilizada para identificar de qual ponto foi marcada a distância do piquete. Basicamente, a estaca auxiliar ela vai servir como um sinalizador e um identificador de informações, já que o piquete tem como objetivo cravar o ponto, né, exato onde está sendo feita a medida. Com isto, ele serve como referência para alocar teodolitos, né, ou bem como a ponta da régua ou, por exemplo, a mira falante ou a ou qualquer equipamento que a gente precisa, a baliza, né, a palavra baliza, que vem na cabeça, ou a baliza, para justamente a gente ter aquele ponto exato onde foi tirado a medida. Então, assim, nos próximos slides eu vou estar explicando mais detalhes das funções de cada um desses materiais, desde o piquete, como a estaca testemunha. O piquete, ele permite a materialização dos pontos topográficos no terreno, são fabricados de madeira roliça, redondinho, ou, né, em seção quadradas, com a superfície do topo sempre plana. Então não importa se ele é meio arredondado ou se ele é quadradinho ou retangular, ele é quadradinho, o topo dele tem que estar plano. Marca-se na sua parte superior com pregos ou outras formas de marcações, né, que sejam permanentes. Normalmente pode usar PCV, vocês já conhecem, né, aquelas, eu posso dizer, que você consegue colocar em quadros verdes, né, papel, essas coisas. Pode ser utilizado, muito utilizado o prego fininho, né, para poder ser o ponto ali de referência. O comprimento, né, desse piquete, ele varia de 15 a 30 centímetros, né, com um diâmetro em torno de 3 a 5 centímetros. O professor tem algo mais recomendado, enfim, não bem, vai depender muito do material que você está fazendo e de quem vai fabricar esse piquete para você. De toda forma, o mais importante é esse ponto de referência de marcador, né, na parte superior, né, que vai estar de fato marcando o centro do piquete. Após cravado no solo, ele pode ter aí de 3 a 5 centímetros visíveis. Então perceba que é sempre bom ter uma estaca auxiliar ou uma estaca testemunha, porque 3 a 5 centímetros, né, com tudo que demora um pouco, pode estar o mato crescendo e tendo dificuldade de localizá-lo posteriormente. Bem, estacas testemunhas utiliza-se ao lado de cada piquete. Elas são em torno de 30 a 50 centímetros. Fica na parte
para fora, né? Então um pouco maior, com a finalidade de facilitar a localização dos mesmos. Chanfradas, né, na parte superior, para conter o número de ordem do piquete. Deve ficar aproximadamente 50 centímetros fora do terreno. Então, o termo chanfradas quer dizer cortadas ou lascadas, né? Quando você tira uma lasca de madeira. Para fixar, como seria isso? Seria um bisel, né? Você tem imagina uma, uma tábua, né, retangular, e ali você cria um V, né, um corte, para que quando você bata o piquete ele consiga entrar, né, dois cortes. Então aí ele fica parecendo um corte mais ou menos assim, né, só que retangularzinho a parte superior. Provavelmente aí na prática a gente vai estar colocando isso aí em campo. As balizas, né, muito importante, né, materiais, elas materializam, né, a ordem vertical de um ponto do terreno, utilizadas para manter o alinhamento entre pontos, são hastes de ferro, pintadas alternadamente nas cores brancas e vermelhas para permitir que sejam facilmente visualizadas à distância. São rosqueadas para facilitar o transporte, visto que seus comprimentos são de 2 metros e tem um diâmetro de 16 por 20 metros. Então, imagina se está deslocando com algo no tamanho de 2 metros. Normalmente normalmente ela tem a possibilidade de desmontar em duas partes de 1 metro. Apresenta-se uma ponta, né, parecendo um lápis, para se colocar sobre o piquete. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma baliza rosqueada, desrosqueada na verdade, né, onde aqui a gente tem 1 metro por 1 metro, e a gente tem aqui essa parte aqui que vai ficar em cima, né, do preguinho ali, em cima do piquete. Este equipamento é graduado e apresenta cores bem visíveis até em grades, até em grandes distâncias você consegue de fato, né, localizar o que está ali. Nível de cantoneira. Este equipamento de forma de cantoneira é dotado com uma bolha circular que permite o auxílio, né, auxiliar, segurar essa baliza para que ela fique mais na vertical possível em cima do piquete e não venha a ter, né, irregularidade quanto a maior uma superestimativa, quando você inclina para na direção posterior ao outro piquete, ou subestimativa, quando você é uma submedição, quando você está inclinado mais para a direção do piquete do outro piquete. Nível de mangueira, né, é uma mangueira de água transparente que permite, em função, né, do nível de água das extremidades, proceder à medida de distância com um diastímetro, né, na posição horizontal. Utiliza o princípio físico dos vasos comunicantes. Bem, você pega uma mangueira, né, transparente, vai se preenchendo de água. Quando chega mais ou menos aos 20 centímetros de transbordar, você para de encher, pega nas duas pontas. Ali você vai botar em um ponto e vai procurar manter o nível, né, até a altura do outro ponto. Então a gente do ponto A a gente risca o ponto A e depois a gente vai para o ponto B e busca, né, manter esse nível. Então a gente consegue aí de fato manter, né, os pontos mais na horizontais possível, e a gente deve estar sempre repetindo o procedimento para certificar que o nível esteja de maneira correta. Muito utilizado por pedreiros em construções. Então, a cadeira de campo ela é muito importante, né, para a gente anotar, e serve como um documento, né, oficial, que é onde a gente pode estar registrando todos os elementos levantados no campo. No procedimento de campo, é fundamental que tenhamos em mão uma prancheta, uma tabela impressa, onde se possa anotar as informações coletadas, como mostra na tabela abaixo. Normalmente são padronizadas, né, porém,
nada impede que o responsável pelo levantamento topográfico adote cadenetas que melhor atendem à sua necessidade. Então a gente começa, né, pelo ponto de observação. O OPP é uma sigla utilizada para designar ponto de partida em que se inicia a leitura dos pontos. Então, o ponto origem de origem. Depois a gente vai para o ponto 1. Obviamente, não vai ter nenhuma abertura angular, porque a gente está andando em direção de uma reta, do ponto de origem até o ponto, né, ao ponto 1, só que a distância do ponto de origem ao ponto 1 tem uma distância. Então, por isso, né, que aqui a gente... Ops, eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu dar uma pausa no vídeo. Bem, acabei colocando na legenda. Deixa eu voltar, botando para aparecer legenda. Então, aqui a gente vai ter, né, aqui eu quero uma caneta. Aqui a gente vai ter a distância, né, a partir do momento, imagina que esse aqui é o ponto de observação, é o ponto, é o OPP, um OPP, né, e aqui é o ponto 1. Então, aqui não tem abertura angular, a gente vai, né, tá andando até o ponto 1, então a gente vai ter a primeira distância. A partir do momento que a gente vai para o ponto 2, então aqui, né, a gente vai ter uma abertura angular do OPP até o ponto 2. Então aqui a gente tem a abertura angular e vai ter a distância do ponto 1 ao ponto 2. E assim a gente vai para o ponto 3, depois vai para o ponto 4, depois vai para o ponto 4 e sucessivamente. Aqui a gente vai ter uma abertura angular, aqui a gente vai ter uma abertura angular, aqui a gente vai ter uma abertura angular e finaliza, né, no ponto 5, onde o OPP, que aqui também a gente vai ter uma abertura angular. E aqui a gente fecha toda a nossa área, obtendo a distância, né, em metro, como também, né, o ângulo interno. Cuidados, né, na precisão das medidas. Precisamos ter cuidados na medida de distância, quanto à manutenção do alimento a medir, a horizontalidade da trena, a tensão, né, uniforme nas extremidades, ou seja, ao puxar a trena, manter uma esticada sempre na mesma proporção de força, né, a precisão nas medições de distância, no dispositivo de medida utilizados, acessórios, cuidado tomado durante a operação, fontes de erros na medida. A gente tem catenária, tensão, temperatura, diastímetro, na horizontal devido à verticalidade, verticalidade da baliza, alinhamento incorreto ou desvio lateral, comprimento incorreto do diastímetro. Cada uma dessas fontes de erro serão detalhadas nos próximos slides, como catenária. Catenária a gente vai ter uma curvatura, como vocês estão observando aqui, ó. Essa curvaturazinha aqui, né, do diastímetro, né, da medida do material que a gente está medindo a distância, que aparece, né, devido ao seu peso. Quando a gente utiliza a distância muito longas, inevitavelmente, mais que você bote força para esticar, termina causando esse bucho, né, ao comprimento medido. Para evitar, é necessário utilizar diastímetros leves, não muito longos, e aplicar a tensão apropriada segundo as normas do fabricante. Essa norma do fabricante aqui vai depender do usuário, né? Muitas vezes alguém tem mais força ou menos força, e as suas extremidades têm que estar sempre, né, no mesmo ponto para estar sempre na horizontal possível.
Tranquilo? Então vamos lá. Questão de tensão, né? Às vezes a pessoa estica mais de um lado, outra estica menos do outro. Isso, né, vai ter aí, vai estar vai estar ocasionando variação, né, na questão, na flecha da catenária, na, e manter isso aí sempre de forma mais horizontal possível. A temperatura influi ocasionando a dilatação, né, de diastímetro metálico. É um erro desprezível, mas eu costumo dizer que isso é muito importante, mas também influencia, se não influenciar no diastímetro metálico, funciona no operador, que é de carne e osso, e no solzinho de meio-dia, ninguém é bom, né, para estar ali sendo fidedigno na tensão que tem que puxar a treina, né, e nos cuidados que tem que se ter. Então é sempre bom fazer essas medições nos horários mais confortáveis do dia. Agora, quando não é possível, aí se usa ferramentas, né, que auxiliam, como guarda-sol, sempre um chapéuzinho com viseira, enfim. Primeiro levantamento da área não consegue se fazer nos horários, né, no final da tarde nem no início da manhã. Sobre o diastímetro não na horizontal, né, o desvio vertical é basicamente quando a gente tem, né, um terreno inclinado, e muitas vezes algumas pessoas tendem a achar que só marcando de um piquete para o outro vai ter a medida correta. Que na verdade a gente precisaria de uma baliza e estar sempre medindo no mais horizontal possível, né, no horizontal, né, sempre utilizando aqui pontos, né, e baliza, e assim a gente vai ter uma medida muito mais correta. Percebam que pela angulação aqui, né, com certeza a medida aqui, né, não utilizando baliza, a gente estaria na superestimativa muito grande de distância. A questão da verticalidade também é muito importante, né? A partir do momento que a gente coloca numa vertical, não coloca bem na vertical, inclina-se, né, mais próximo do que está segurando, a gente pode estar aumentando a distância, como também no lado contrário, a gente pode estar diminuindo essa distância, né? A baliza deve estar sempre alinhada em linha reta, formando um ângulo com a superfície de 90 graus. Isso é muito importante. E aí, né, sobre alinhamento incorreto ou desvio lateral, é bem importante que a gente tem que estar balizando, né, sempre, né, ter o balizeiro aí, né, ter a balizeiro no intermediário, né, posicionar relativamente o balizeiro, como a gente tem um exemplo aqui, né, entre o ponto A, né, entre o ponto A e o ponto B, para que a gente não tenha, né, nenhum tipo de erro, né, quando a gente está observando a precisão. Então, nada de ter, né, desvio para um lado ou para o outro. Quanto ao comprimento incorreto do diastímetro, é afetado pela tensão, é muito afetado por aquele estica mais, estica menos. Vocês vão ter a possibilidade de estar manuseando, né, em dupla, uma treina de longa distância. Isso pode, de fato, ser necessário correções, como também um tipo de material. No exemplo aqui, a gente utiliza, né, a gente utiliza, né, a distância, né, horizontal corrigida, quando pode ter qualquer tipo, né, de interferência externa, ou do tipo do material que a gente está utilizando, ou quanto a algum tipo de procedimento errado no manuseio desse equipamento. Ou quanto ao manuseio desse equipamento. Então a gente vai ter comprimento, né, do diastímetro aferido, o comprimento do diastímetro normal, o aferido pelo normal, vezes a distância horizontal medida. Então aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem a distância horizontal medida,
a gente tem uma corrente que devia ter 20 metros, mas aí ela tem 20,05 metros. Então, ao colocar na equação, a gente tem, né, o que equivale, né, pelo que deveria ser. Então, a gente tem aqui, né, uma fração de correção do valor obtido. Deste modo, a distância, né, real devia ser 284,4 metros. Nós temos aqui 285,1 metros. Quanto às medidas lineares diretas, a gente tem a questão do lance único, né, quando a distância entre dois pontos que queremos medir estão próximos. Então, o que seria isso? Seria de fato a gente ter aqui uma baliza e medir na horizontal, esticando aí a trena, né, para saber a distância horizontal correta, sem ser afetado aqui, né, pela inclinação. Então, em vez de ter inclinação, consegue aqui uma baliza na horizontal, não consigo desenhar na horizontal isso, na vertical, e outra baliza aqui, e assim conseguimos obter de fato, né, a distância horizontal, né, que está querendo se trabalhar. Quando isso não é possível, a gente fraciona, né, para evitar essa, esse possível erro, né, de, de inclinação, né, desse material. Então a gente pode fazer lances múltiplos, né, numa distância em que a gente não vai ter nenhuma deformação, né, da nossa trena. A gente pode ter medidas lineares por perpendiculares, né, utilizando aqui angulações para que a gente possa ter a distância, né, a medição de distância correta, sem influência, né, das curvaturas. Esse método é utilizado para se fazer uma medida da distância entre o ponto reto e os pontos curvados, podendo observar na imagem que a estrada apresenta várias curvas, fazendo com que sua distância para a linha AB seja variada. Este método consiste em passar por um ponto A em alinhamento AB, né, conhecido como perpendicular, utilizando-se de 12 os primeiros metros da trena, dispõe-se, respectivamente, né, ao lado de 3, 4 e 5 metros de um triângulo retângulo, como indicado na figura aqui, que a gente pode observar. Então, a gente tem aqui, né, uma distância aqui de 12 metros, distância de 7 metros, e a gente tem aqui, né, a distância, né, utilizando aí as leis do seno e do cosseno, a gente consegue de fato obter, né, essa distância entre os dois pontos, utilizando a lei do ângulo reto. Quando a gente utiliza, né, medidas com trena e tem alguns tipos de obstáculo, a gente pode, né, tá aí também utilizando, né, a distância vai ser de A para B, depois de B de B para de A para B. Aí aqui tem um obstáculo, a gente bota na mais vertical possível até o ponto que a gente pode dar continuidade. A gente tem um Bzinho, Czinho, e aí a gente volta para o Czão, né, estando aqui na mesma distância, na distância horizontal, e dá prosseguimento. Lembrando que todos esse deslocamento, né, de medição tem que estar na angulação de 90 graus para estar se referindo ao mesmo ponto de que estamos desejando a medir. Aqui, quando se tem uma construção civil ou um morro, né, que impede de ser feita avisada, a gente tem essa possibilidade, né? Imagina que a gente tem um prédio
E aí a gente consegue medir com treino, né? O obstáculo não permite a visada. Então a gente vai fazendo aqui, ó. AB é AB é dividido por AC, que é igual a DE sobre DC, ou AB sobre CB igual a DE sobre CE. Essas medições aqui terminam que a gente consegue obter de fato, né, essa distância aqui horizontal, né, com precisão. Então a gente tem as medidas indiretas, né, de distância que são realizadas com aparelhos especializados como o teodolito ou a estação total. Esta última será mais abordada e será o que iremos utilizar nos nossas aulas práticas. Estes equipamentos, além de medir a distância entre um ponto e o outro, pode ser utilizado para medir grande distância, sem a necessidade de fazer lances múltiplos na maioria dos casos. E mede, né, também ângulos formados entre pontos disponíveis no terreno, como também a altimetria. Então a gente tem as medidas diretas a, quando o instrumento de medida é aplicado diretamente sobre o terreno, e a indireta quando se obtém através de distância com auxílio de cálculos trigonométricos, né, com abertura angular e entre outros. O processo de medida indireta de distância denomina-se taquiometria, né, ou estadimetria. É através do retículo ou estádio do teodolito, estação total, e da régua graduada, que são obtidas as leituras necessárias ao cálculo de distância horizontal e vertical. Taquiometria ou estaquiometria. As observações de campo são realizadas com auxílio de teodolito. Então, com estes, né, esses aparelhos, realiza-se a medição dos ângulos verticais e ângulos ou ângulo zenital, ao qual, em conjunto com a leitura efetuada, será utilizado o cálculo de distância. Aqui é o ângulo zenital, né, com referência, né, ao lado vertical. A parte inferior, nadir. A gente tem, né, a abertura, né, do cume, né, da parte mais vertical. Imagine aí que vocês estão olhando para a tela, estão em pé, então a parte da cabeça de vocês para cima, nessa na vertical aí faz um ângulo de 90 graus com a visada. A partir de que momento você vai baixando, você tem os ângulos, né, zenitais. E no ângulo horizontal, a gente pode ter, né, o ângulo vertical positivo, quando a gente vai fazer uma abertura, uma levantar, né, para a visada de baixo para cima, ou, né, do centralizado para cima, positivo, ou o ângulo negativo, quando a gente está, né, inclinando o equipamento para baixo. E abaixo do ângulo de 90 graus, a gente tem um ângulo nadir. Acima de 90 graus, o ângulo zenital. O método de medidas indiretas, a gente tem a distância horizontal, né, visada horizontal, a distância horizontal visada inclinada, distância vertical ou diferença de nível
que são as visadas ascendentes, e a gente tem a distância vertical, visadas descendentes. Aqui a gente tem a distância horizontal, visada horizontal, né, através de um triângulo de semelhança. Teodolito a gente consegue ter aqui, né, obter as informações como, né, a razão que é igual a AB, que é igual a AB, a distância de A e B, que é a diferença entre a leitura dos retículos na mira, o superior e o inferior. A gente tem a leitura do fio médio, o foco exterior, aqui é o teodolito, né, pessoal? Então aqui a gente vai ter né, a parte superior, a leitura do ponto do fio superior, inferior e do fio médio. A gente tem a mira ou a régua graduada, que está posicionada aqui. A gente vai ter. Que mais? Deixa eu ver. A distância, né, do foco da régua, é o Dzinho. A gente vai ter a distância horizontal a ser medida, que é deste ponto Q a este ponto, do ponto P, né, onde está o aparelho da estação total aqui, ao ponto Q, onde está a mira e a régua graduada, que a gente vai fazer a leitura. A gente vai ter Hzinho, que vai estar aqui próxima à distância que espera, que separa o retículo superior do retículo inferior na ocular, onde H vai ser igual a 1 sobre 1 dividido por 100 vezes um fator de correção, que é tabelado. Esse Fzinho na verdade, não é um fator de correção, ele é a distância focal da objetiva, né? Que é da distância aonde vai fazer esse foco, né, exterior da objetiva. E é basicamente isso. Na prática, a gente vai ter o teodolito. Aqui vai estar o observador. Ele vai estar olhando o fio superior, o fio inferior e o fio médio. Por diferença, a gente vai ter, né, a leitura do retículo médio. Aqui a gente vai ter a leitura, a gente vai ter a distância que separa o superior e o retículo inferior. A gente vai estar anotando, né? E basicamente aonde esse F vai ser aqui a distância, né, do teodolito até onde vai estar acontecendo o foco, né, exterior da objetiva. Isso na prática fica mais fácil de entender. A distância horizontal, né, divisão orientada horizontal, a gente vai estar utilizando, né, a distância horizontal vai ser igual a 100 vezes a distância entre a leitura de A e B, né, a distância entre o ponto superior e o ponto inferior, mais a constante, né, vezes H, mais a constante de Reichenbach, constante do instrumento, que assume o valor de 0 cm para equipamentos com lunetas analíticas e valor variando de 25 cm a 50 cm para equipamentos com lunetas aláticas. Ou seja, quando a gente já pega o equipamento, a gente já tem, né, na descrição da especificação do equipamento. As lunetas aláticas são equipamentos com objetiva de 3 lentes destinadas destinadas a tomar de um mesmo ponto de visão muitas imagens em escalas diferentes. Esses daí são as analíticas. As aláticas são equipamentos que apresentam um sistema de lentes com foco exterior da objetiva muda conforme a focalização do ponto visado. Aqui, né, uma visada inclinada, onde a gente está pegando tanto o ponto A quanto o ponto B, né, correspondente, né, o ponto fio mínimo, fio máximo, e a gente consegue aí, de fato, né, através da abertura angular, né, cosseno de alfa, obter, né, de fato, essa distância horizontal. Então, a diferença da equação
é que a gente vai entrar com cosseno de alfa ao quadrado, né? Onde C vai ser a constante que a gente já mencionou, H a distância de A e B, e aí a gente vai entrar, né, com a constante, né, com cosseno de alfa, que é essa abertura angular, que é da distância do ponto que a gente está observando ao ponto de fato onde está a nossa mira falante. Aqui a gente tem um exemplo prático, né, um exercíciozinho, onde a gente provavelmente vai fazer isso na prática, mas como seria isso caso a gente não tenha aula prática? De um piquete A, foi uma visada de uma mira colocada em outro piquete B, foram feitas as seguintes leituras. No fio inferior de 0,417 metros e o fio médio de 1,518 metros e o ângulo vertical de 5 graus e 30 minutos, onde a gente devemos transformar 30 graus 30 minutos em graus, que vai dar mais ou menos 0,5 graus. Somando aí fica 5,5 graus em visadas descendente, do ponto A para o ponto B. A altura do instrumento A é de 1.500 metros. Calcule a distância horizontal entre o ponto A e B, sabendo que a luneta é do tipo analítica. Bem, a gente vai ter aqui, né, como ela é analítica, o nosso coeficiente ele é igual a zero, né? O H vai ser o fio superior menos o fio inferior, e o cosseno de cosseno ao quadrado do ângulo que vai ser de 5,5 graus. Então a gente vai ter aqui, né, o fio superior mais o fio inferior dividido por 2, que vai ser igual a 1.518 metros. Como a gente tem o fio médio, a gente não precisa saber o fio superior. Então já coloca logo aqui o fio médio. Na verdade, o fio médio a gente tem que a equação, né? O fio médio vai ser igual ao fio superior mais o fio inferior dividido por 2. A gente quer saber o fio superior, a gente acha que através de uma equação só substituindo valores. O fio superior está 2,619 metros. Aqui é 1,5 metros, tá, pessoal? Então, substituindo na equação, a gente tem um fio superior, fio inferior, menos o fio inferior. Né? Na equação não é fio médio, então é um menos o outro. O superior deu 2,6 metros e o fio inferior 0,4 metros. 0,417 metros. 2,619 metros menos 0,417 vezes o cosseno de 5,5 graus ao quadrado mais o coeficiente da analítica, que é zero. Então a gente tem uma distância horizontal de 218,18 metros, né, de um ponto para o outro. A distância horizontal visada ascendente, né, onde a gente vai ter um desnível, né, presente, né, do que S aqui. A gente vai ter um desnível para o ponto P, né, onde o RS é a altura do instrumento, o MQ ou M é a leitura do retículo médio e o DH é a distância horizontal. A distância horizontal divisada ascendente, a gente vai estar utilizando seno ao quadrado de alfa sobre 2. Então vai ser, simplificando a equação, né? A distância vai ser igual a 50 vezes fio superior menos fio inferior, vezes o seno ao quadrado do ângulo de abertura, menos m mais 1. Lembrando que m é a leitura do retículo médio
e 1 é a altura do instrumento. Sobre a visada ascendente, né, a interpretação do resultado desta relação se faz da seguinte forma: aonde dn for positivo, significa que o terreno, no sentido da medição, está em aclive. Se o dn for negativo, significa que o terreno, no sentido de medição, está em declive. Sobre os erros e medidas indiretas, né, de distância, os erros cometidos durante determinadas determinações diretas de distâncias podem ser devidos aos seguintes fatores: leitura da régua, né, relativa à leitura errônea dos fios estadiométricos inferiores, médios e superior provocado pela distância do teodolito e a régua muito longa ou muito curta, pela falta de capacidade de aproximação também da luneta. A leitura de régua, né, relativa à leitura errônea dos fios estadiométricos inferiores e médio, né, e superiores provocados. Isso acontece, né, pela espessura dos traços dos retículos, pelo meio ambiente, né, vento ou mudança de iluminação, pela maneira com que a régua está dividida e pela variação do seu comprimento, e pela falta de experiência do operador, principalmente. Então, os erros das medidas indiretas de distância, a gente vai ter na leitura dos ângulos, na verticalidade da baliza, na verticalidade da mira, na pontaria, erro linear de centragem do equipamento e o erro de calagem ou nivelamento do equipamento. Então, pessoal, até a próxima aula, né? Quem tem um alvo não tem pressa de acertá-lo, pois o tempo gera aí a precisão. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, obrigado.